Olá pessoal, então bem-vindos à segunda aula do curso O Estado Empreendedor em 5 aulas, em que a gente está analisando o livro O Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato para tentar extrair o essencial dele e fazer você encurtar o tempo e o espaço, né, entre você e o conhecimento desse grande clássico do desenvolvimento econômico no tempo contemporâneo, né? O clássico ele é perene, mas é importante que ele seja renovado com contemporaneidade, né? E é o caso. Mariana Mazzucato faz um livro que é absolutamente dentro do nosso tempo. Eu estou começando a falar aqui de tempo porque agora nessa segunda aula nós vamos dar alguns passos atrás no tempo, né? Porque o assunto da inovação tecnológica, o assunto do progresso econômico a partir das rupturas técnicas que promovem aumentos no volume de crescimento econômico, nos leva, no livro da Mariana Mazzucato, especificamente no segundo capítulo, um pouco para trás na história do pensamento econômico. E é importante você ter um pouco dessa informação para compreender, afinal de contas, assim, para onde vai, né, o livro, porque ela se centra nessa pesquisa, nessa batalha discursiva, em que ela tenta retomar a defesa do Estado como centro, né, de um processo de criação de inovações que venha gerar crescimento e desenvolvimento econômico. Então ela volta até, na verdade, ali à origem dos mercados nacionais, tá? Basicamente, pessoal, a noção de mercado é uma noção que existe há milênios, né? O mercado é um fenômeno social de milênios, ele não é uma coisa criada pelo capitalismo, né? O mercado antecede o capitalismo. As aldeias antigas, as civilizações antigas, todas faziam trocas de mercado, né? Tinham dinheiro, faziam comércio, né? E os mercados eram o nome dos lugares onde se encontravam os comerciantes, os compradores, etc. Agora, o que acontece a partir de um determinado momento na história da Europa é a formação de algo chamado de mercado nacional, que responde à formação do Estado Nacional. É a conformação, no final da Idade Média, de novos estados que têm fronteiras definidas e têm noção de Estado redefinida de acordo com uma concepção moderna, né? Em que o Estado-nação passa a ser a concepção predominante. Então você passa a ter não a cidade-estado como era anteriormente, ou alguma coisa, né, intermediária entre o feudo e um território, né? Por exemplo, aqui é Flandres, ou aqui é, sei lá, Borgonha. Não. Aí você passa a ter França, Reino dos Francos, né? Você passa a ter a Itália, já muito depois, etc. Mas enfim, é nesse contexto da unificação dos estados nacionais que surge aquilo que a Mariana Mazzucato vai chamar de a grande condição de nascimento do capitalismo, que são os mercados nacionais, né? Os mercados nacionais são aqueles que dão a condição para a economia baseada no mercado realmente acontecer. A economia antes era uma economia que é muito fundamentada na subsistência, em que certos grupos de possuidores, grupos já nobres, né, possuidores de terras, etc., feudalismo, né, podiam viver uma vida muito próspera, muito rica, enquanto os demais estavam excluídos. Então, uma economia de mercado acontece nos estados nacionais. E os mercados nacionais são a condição para o nascimento dessas economias nacionais, dessas economias de mercado nacionais. E é a partir desse momento em que se estabelece que, bom, os nacionais deste lugar são ou força de trabalho, ou empresários, ou isso ou aquilo. Então essa é a condição de nascimento do capitalismo, né? É a formação do mercado nacional. E é justamente por ser intrinsecamente limitado pela ideia de Estado Nacional que o capitalismo passa a carregar, né, dentro de si, uma vez que ele se estabelece como capitalismo, né, porque aí ele está em condição de nascer, e aí ele nasce. Né? E o nascimento do capitalismo, eu tenho aqui minha colinha, tá, gente, que é para não me perder aqui na explicação, carrega um elemento, né, muito essencial do capitalismo. A lógica na qual ele se estabelece para fazer funcionar esta nova economia de mercado nacional é a lógica do investimento empresarial. O empresário passa a ser a figura central que investe capital
para poder então fazer a movimentação daquele sistema, né, econômico, de mercado dentro de uma fronteira nacional e também nas relações internacionais. E o investimento empresarial é uma fonte permanente de instabilidade para o sistema porque ele é intrinsecamente limitado pela incerteza. Tá? E esse é o diagnóstico que o Keynes vai fazer depois que nos primeiros séculos de capitalismo acontecem diversas crises. Crises essas todas oriundas do fato de que o investimento não acontece automaticamente. E quando o investimento não acontece, né, a economia tende a paralisar. Né, porque a economia capitalista, a original pelo menos, ela era um sistema em que o investimento, né, fazia uma produção e uma renda, implicava pessoas naquilo, que retiravam uma parte daquilo como provento do seu trabalho, e aí havia uma reaplicação do lucro auferido na economia. E a economia tenderia, portanto, a não parar. Mas acontece que se houvesse alguma situação de incerteza que dissesse para o empresário melhor não investir, aí então a economia tenderia à paralisia, às depressões, etc. E aí o Keynes, isso já no século XX, né, o John Maynard Keynes, né, faz esse diagnóstico e esse diagnóstico leva à necessidade, né, a conclusão é a necessidade de que o Estado equilibre esse jogo, né, colocando compensações, tá legal, para a incerteza, diminuindo a incerteza. Através do quê? Através do gasto fiscal, né? Através do gasto do próprio Estado, dando dinheiro do próprio Estado na economia para substituir o dinheiro que o empresário está negando à economia nos momentos de incerteza. É a famosa incerteza keynesiana, né, que leva a essa situação. E aí depois, com o passar dos anos, né, começa a haver certas análises já um pouco mais sofisticadas a respeito do funcionamento do sistema, especificamente a do Joseph Alois Schumpeter, né? Que é o famoso Schumpeter, né? Que eu tenho até ali, ó, não sei se vocês conseguem ver, ali está o livro dele, que identifica um fator um pouco mais sofisticado, um pouco além daquele que está nessa relação entre dinâmica e paralisia das economias. Esse fator ele é, portanto, o primeiro que sistematiza esse fator, que é a relação entre as inovações técnicas e os novos ciclos de crescimento. O Schumpeter, com a sua famosa descrição da destruição criativa, ele é o primeiro a perceber que determinada mudança no aparato técnico ou determinada mudança de metodologia técnica da produção leva a um aumento na produtividade, um aumento no crescimento. E diz isso falando da criação, a expressão destruição criativa, ou seja, é preciso que alguma parte antiga do modelo de produção morra para que outra nasça, uma inovação, e aí se renove o ciclo de crescimento, né? E a partir daí, quer dizer, o pensamento, o debate começou a ficar um pouco dominado por isso, e os keynesianos mais clássicos, né, costumam defender as políticas de estímulo à demanda, como sempre fazem, né, e distribuição da riqueza via impostos, porém, numa visão um pouco limitada, porque essas políticas de gasto fiscal para produção de crescimento esbarram num limite. Elas não conseguem produzir o crescimento igual ao crescimento promovido pelas mudanças tecnológicas, como a visão schumpeteriana defende. Então, na verdade, hoje o que se busca, né, e a Mariana Mazzucato busca isso e coloca isso nesse livro e em todos os outros que ela escreve exatamente por isso, é uma visão econômica que combine Keynes com Schumpeter, né, que combine a ideia de um Estado que gasta, quando é necessário gastar para promover crescimento, mas também que promova as inovações tecnológicas, né? A combinação das duas ideias, do Keynes e do Schumpeter, passou a ser considerada uma necessidade. Até que nos anos 50, um conjunto de estudos que já aceitava, né, essa possibilidade, né, e se perguntavam como a gente pode modelar o crescimento econômico, né? Nos anos 50, essa era a grande pergunta. Tá legal, teve a guerra, beleza, mas como é que a gente pode entender esse fenômeno do crescimento econômico de modo a produzi-lo, né, sob as condições corretas e gerar o bem-estar, né, para as sociedades, etc. E aí que acontecem dois grandes estudos, né, que são os estudos do Moses Abramovich
e do Robert Solow. E eles vão lá fazer toda a econometria, tentar estudar na matemática dos gráficos, etc., tentando achar um modelo de crescimento, né, para explicar o crescimento econômico. E eles, nos estudos deles, encontraram uma coisa muito estranha, que veio a corroborar o Schumpeter, no fim das contas. E a coisa estranha foi o seguinte: era um modelo muito linear que dizia basicamente o seguinte: o produto, ou seja, né, a produção, né, aquilo que a economia consegue produzir, é uma função da quantidade de capital físico e trabalho humano. Tá? Então, assim, o produto vai aumentar conforme aumentam as quantidades de capital físico, que você pode entender como insumos, maquinários, energia, né, capital físico e trabalho humano. Então, se mais gente trabalha e mais capital físico é incluído dentro da economia, a economia vai crescer. Era, portanto, um modelo muito linear. Né? Você coloca mais fatores de produção e a produção cresce. Um modelo linear. Só que quando eles colocaram esse modelo em testes empíricos, testaram o modelo na economia real, a coisa esquisita apareceu. E que coisa esquisita era essa? Verificou-se que havia entre 85% e 90% do crescimento real verificado vindo de outros fatores. Perceba, entre 85% e 90% do crescimento real verificado nas economias provinham de outros fatores que não eram o fator capital ou o fator trabalho. Isso até depois ficou sendo conhecido como resíduo de Solow, ou seja, a parte residual, que na verdade é a parte majoritária do crescimento, estava não explicada. Né? Então o modelo do Solow, na verdade, não estava suficiente. Né? E aí, esses dois fatores, né, o capital e o trabalho, depois os estudos foram verificando que eles eram capazes de modificar a curva no gráfico, né? Se você colocar a curva, né, qual é o produto, né, fatores de produção, qual é a curva que sai? Quando você aumenta um e aumenta o outro, qual é a curva que sai? Quando você aumentava o capital e o trabalho, você mexia na curva. Né? Agora, quando você mexia na variável exógena, ou seja, na variável de fora do sistema, você não mexia na curva em si, você deslocava a curva para cima. Entenderam? Você pegava aquela curva de crescimento e deslocava ela inteira. Ia tudo junto. Ia o capital, o trabalho, ia tudo. Toda a curva, não é questão de a curva ia crescendo um pouco mais. Não, a curva não crescia um pouco mais. A curva simplesmente se deslocava alguns andares para cima no gráfico, né? E aí, quer dizer, existia então fatores exógenos, né, fatores de fora do modelo, que não estavam considerados e que modificavam muito mais do que os fatores endógenos, do que os fatores capital e trabalho, que eram fatores considerados dentro do modelo. Qual era esse fator? Qual era o principal fator exógeno que mudava a curva dos gráficos de crescimento? As mudanças tecnológicas. Entenderam? Então daí nasce a percepção de que as inovações tecnológicas são os grandes motores do crescimento econômico em larga escala. Então perceba que a gente fez toda uma linha de evolução do pensamento econômico até aqui, que resulta na percepção que é consensual de que as inovações técnicas e tecnológicas acabam então levando o crescimento econômico a um outro patamar. Né? Daí nascem as primeiras ideias de políticas públicas de promoção do crescimento pela inovação tecnológica. E é daí também que os países industrializados, já naquele momento, nos anos 50 e 60, começam a debater onde exatamente e como exatamente surge esse negócio de inovação tecnológica. Né? E esse é o debate, né? Como e onde surge a inovação tecnológica, que vai vir a dar no debate que nós estamos travando aqui no curso do Estado Empreendedor. Né? Essa é a nossa questão. Então, as novas teorias passaram a tratar a inovação tecnológica como uma variável endógena ao crescimento. Mas a inovação era considerada como elemento apenas das empresas, nesse primeiro momento. Né? A ideia era o seguinte, bom, tá, a inovação então é uma variável endógena, todo mundo aceita isso. Mas a inovação ocorre onde? A primeira resposta foi, ocorre dentro das empresas. Né? E isso levou a criação de dinâmicas de crescimento abaixo do esperado. Né? Porque a inovação, né, como a gente já falou na aula 1, e é o grande argumento da Mariana Mazzucato, é essencialmente incerta. Né?
Por causa do risco óbvio, né? Você não sabe se ela vai dar certo, você não sabe se ela vai resultar de fato num produto que vai ser, que por mais inovador que seja, você não sabe se esse produto vai ser revolucionário, se ele vai conseguir realmente monopolizar um mercado ou criar um mercado. Então, essa incerteza não se coaduna muito bem com o ambiente empresarial, né? Como a gente já viu, o argumento central da Mariana Mazzucato. A incerteza é exatamente, como dizia o Keynes, o elemento do qual o investidor quer fugir. Então, tem uma contradição aí. Considerar a inovação como endógena é uma coisa, como necessária ao crescimento é uma coisa, mas considerar a inovação como endógena ao ambiente da empresa, né, limita aquilo que é o potencial da própria inovação, que é gerar o crescimento. Entenderam? Né? As empresas em si, por mais que elas possam ser o repositório da inovação, por mais que elas possam ser o lugar final onde a inovação adquire sua expressão como produto, né, ela tem uma certa limitação de praticar a inovação, essencialmente porque a inovação gera um grau. A não ser as inovações incrementais, claro, que são já derivações de inovações radicais, né? Aí as empresas até topam fazer. Mas assim, a essencialidade da inovação é de um tal grau de incerteza que, pela própria noção do Keynes, da incerteza keynesiana, a gente pode afirmar que as empresas têm uma resistência a inovar radicalmente pelo grau de incerteza que a inovação carrega dentro de si, né? E, em consequência disso, a visão schumpeteriana da inovação, ela não se foca na inovação sozinha, na inovação isolada, né? Ela acaba produzindo uma visão de criação do que se chamou depois de sistemas de inovação. Então aí é um elemento chave, tá? Porque as políticas que querem promover o aumento da inovação e o crescimento puxado pela inovação tecnológica, como todos os modelos demonstram que é verdadeiro, é legítimo perseguir esse objetivo, as políticas não podem se basear apenas na esperança de que as empresas façam esse investimento, dado o grau de incerteza. Então, qual é a resposta das políticas? Criar sistemas de inovação. Essa foi a expressão prática, né, criada dentro das experiências de tentativa de desenvolvimento tecnológico, né, foi a expressão prática da ideia do Schumpeter, a criação de sistemas nacionais de inovação. E são esses sistemas nacionais de inovação que a Mariana Mazzucato enumera um após o outro no seu livro, No Estado Empreendedor, né? As próximas aulas a gente vai se dedicar bastante a analisar os casos em que sistemas de inovação produzem as inovações e depois as empresas se apropriam disso e transformam elas em produto e depois criam esses grandes conglomerados que viram monopólios internacionais, campeões internacionais, etc. E o que é o sistema de inovação, né? Eles são redes de instituições, tanto públicas quanto privadas, ou seja, instituições de Estado, universidades, fundações e tal, assim como empresas, que se dedicam à realização de interações que são criadoras, mas também aumentam, melhoram, difundem, fazem incorporação de inovações por toda a economia, né? Essa é a característica básica do sistema de inovação. E aí se abre uma polêmica, né? E é porque nós já estamos, né, nisso que eu estou falando, nós já estamos aí nos anos 80, né? Nós já estamos numa fase aí onde todos nós que estamos aqui já estávamos vivos, né? E nessa época surge uma polêmica, que a polêmica é muito simples, é a seguinte, todo mundo já aceita que o P&D, ou seja, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, é uma condição essencial para a criação, né, de condições, é uma condição essencial para a geração de crescimento econômico em volume, em escala e em qualidade, né, para o desenvolvimento dos países. É uma variável endógena do crescimento, né, o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas o pensamento liberal, institucionalista, né, ele fez uma leitura linear da questão do P&D, né? Ele colocou o P&D como variável endógena, mas limitadamente. Então ele diz basicamente o seguinte, bom, ele praticamente transformou o P&D em mais um fator de produção. Lembra que eu falei no início da aula, né, que o modelo lá do Solow e do Abramovich no início da década de 50 era o quê?
né? O produto da economia é uma variação, uma função, né? Varia de acordo com as quantidades estáticas de trabalho e capital. Mais trabalho, mais capital, maior produto, né? Então esse era o modelo linear estático. De alguma maneira, o pensamento liberal transformou a pesquisa e desenvolvimento numa variável endógena, porém numa função estática. De maneira que eles passaram a defender o aumento do estoque de pesquisa e desenvolvimento numa sociedade como uma variável suficiente, tá, para a geração do crescimento de longo prazo, do crescimento radicalmente inovador, volumoso, não, do desenvolvimento. E aí tem um sério problema, né? Porque é aquele pressuposto liberal, né, de que você ofereça o recurso de produção e o mercado dará conta sozinho de transformá-lo em algo importante, em algo de bom resultado. É o pressuposto liberal, né, clássico, que está expresso nessa ideia já nos anos 80 em relação à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Só que isso, de novo, desconsiderou o grau de incerteza da inovação tecnológica radical, né? Na visão schumpeteriana, a ênfase não é sobre o estoque de P&D, mas sobre a dinâmica de P&D numa sociedade, sobre a circulação do conhecimento pelas redes dos sistemas de inovação. Então, a análise que os schumpeterianos e neo-schumpeterianos fazem, e é essa a análise da Mariana Mazzucato, se centra muito mais nas interações dinâmicas entre os variados atores dos sistemas nacionais de inovação, né? E é essa dinâmica que é o centro da análise. E por causa disso, é uma visão completamente diferente da visão liberal institucionalista que diz o seguinte: não, basta aumentar o estoque de P&D. Né? Se nós temos, aí fica aquelas questões que aparecem na mídia brasileira, né? Ora, se o Brasil tem um montão de universidade federal, por que não é um país competitivo industrialmente? Entendeu? Porque, segundo essa visão, basta você ter laboratórios existentes, né? E que naturalmente então as empresas se apropriarão desse conhecimento e, portanto, farão o desenvolvimento, farão as inovações. Acontece que, né, desconsidera os elementos dinâmicos que têm que estar atendidos para que isso ocorra, né? E esse argumento é um argumento muito, né, além de falacioso, muito mau caráter, porque no final das contas ele é usado para comprovar uma suposta incapacidade das empresas, no caso brasileiras, de se apropriar do P&D feito nas universidades, entende? E acaba dizendo, então, a resolução desse raciocínio é dizer que as empresas brasileiras são ineficientes e, portanto, não merecem mesmo viver e tudo mais, então vamos virar fazendão, né? É basicamente isso que eles dizem. Entendeu? Então, assim, dentro das redes dos sistemas de inovação, tem variados tipos de empresas, universidades, a própria infraestrutura, os laboratórios, na verdade. O Sirius, por exemplo, faz parte, né? Ele tem potencial para fazer parte, o nosso Laboratório Nacional de Aceleração de Partículas em Campinas, ele tem perfeita capacidade de ser um braço de um sistema nacional de inovação, né? Porque o sistema de inovação ele tem competências, ele tem funções públicas e privadas em interação coletiva permanente. Em interação coletiva permanente. E é nesse ambiente que surgem as inovações que promovem os saltos de crescimento. Não é dentro do ambiente da empresa. É nesse ambiente coletivo que é tanto empresarial, quanto governamental, quanto universitário, quanto institucional, quanto bancário, porque tem que ter uma perna financeira séria, de longo prazo, né, que assuma riscos, etc., que a inovação radical finalmente ocorre. E é aí que ela pode acontecer. Não é verdade? É um ambiente que ele precisa ser considerado como parte da economia através de projetos, né, como a Mariana Mazzucato chama de missões, né, através de missões ou projetos, chame como você quiser, e que aí é que você vai conseguir criar as condições necessárias para os saltos de produtividade e, portanto, os saltos de crescimento. E é aí que você vai conseguir criar, na verdade, ter a sua grande incubadora de desenvolvimento nacional, em que o seu mercado nacional vai conseguir chegar a níveis de competitividade, a níveis de
equiparação técnica em relação aos mercados nacionais de outros países através de empresas, né, nacionais que possam competir, né, compitam, né, possam competir com empresas nacionais de outros lugares no mercado mundial em pé de igualdade. E assim, para concluir a aula, existem diferentes maneiras de se fazer, de se construir sistemas de inovação, né? Mas todas as experiências bem-sucedidas de sistemas de inovação mostram que a coordenação pública, a coordenação dessas redes interempresariais, interinstitucionais por um órgão de Estado é uma pré-condição para o sucesso. Por quê? Porque, afinal de contas, as empresas, primeiro, elas não têm nem responsabilidade jurídica, nem comercial, nem nada, de gerenciar uma rede que está extra-empresa. É um espaço que uma empresa só não é capaz de criar. Então, se está para além do muro da empresa, para além da responsabilidade comercial, tecnológica, econômica mesmo, de uma só empresa, necessariamente uma só empresa não pode fazer essa coordenação. Então, tem que ter algum ente que, em nome da ideia de desenvolver determinado projeto, coordene o Sistema Nacional de Inovação e que seja capaz, naturalmente, de assumir os riscos inerentes, porque nenhuma empresa é capaz de assumir os riscos inerentes de um projeto de inovação radical, por estarem muito acima da sua capacidade financeira em geral, muito acima do seu interesse, né? O cálculo de risco-benefício para uma empresa, em geral, não bate bem com a quantidade de risco que tem que se assumir, então é uma tarefa que cabe, de fato, a um órgão público fazer, mas também pela questão do prazo inerente à gestação de uma inovação num sistema, né, feito para inovar em determinada coisa, né? E para as condições, finalmente, de financiamento, que são necessárias, que é um financiamento sempre especial, dado que o prazo dele é longo, frequentemente ele vai ter um retorno inicial baixo, tá? Então esse financiamento também ele precisa ser pensado de acordo com uma lógica que apenas o órgão público pode oferecer. Enfim, toda essa aula foi para explicar a base conceitual de por que é que nós vamos ver nas próximas aulas exemplos de tecnologias que são apropriadas por empresas privadas e vendidas como produtos e serviços de empresas privadas, tendo sido feitas em ambientes como esses que eu descrevi aqui agora, né? Então, o nascimento da ideia de sistemas nacionais de inovação e a lógica que, né, evolutivamente vem a resultar nos sistemas nacionais de inovação é um elemento crucial, né, para se entender por que é que, afinal de contas, as empresas privadas não têm a condição necessária, a condição suficiente para realizar os grandes saltos tecnológicos que promovem os grandes saltos de crescimento econômico. Apenas estes ambientes de interação coletiva coordenados por um Estado empreendedor, né, um Estado desenvolvimentista empreendedor, tá, é que podem, de fato, criar esse lugar de nascimento do grande salto tecnológico que vira o grande salto econômico. É isso, pessoal. Terminou a aula 2, espero que você tenha gostado. Aí estou indo para a próxima aula. Obrigado.